Queridos, é uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, depois de algumas semanas, né? Vocês sabem, minha filhinha nasceu, a Elisa nasceu, e por isso eu tive um pequeno recesso, mas confesso que já estava com saudade de vocês. Só não leve em consideração se eu trocar algum termo, alguma coisa do tipo, é porque é o sono, tá, irmãos? Hoje eu tenho uma boa desculpa aqui para dar a vocês. Mas a gente vai continuar a nossa exposição no livro do Êxodo, no capítulo 8. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e a mantenha aberta, porque a gente vai ler primeiro uma parte do texto e depois, ao longo da exposição, a gente vai continuar a leitura do restante do texto. Então, é Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 16. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 16. Nesse primeiro momento, a gente vai ler apenas até o versículo 19. Tá? Diz assim a palavra de Deus, escute com fé e com atenção. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez, suplicar o favor de Deus sobre nós nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mas é verdade, Senhor, que o nosso coração natural não é inclinado a ouvi-la e a obedecê-la. Somente por meio do Teu Santo Espírito nós podemos discernir as coisas espirituais e assim entendê-las e sermos impelidos a viver a Tua vontade. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Moisés a registrar tudo isso que aconteceu no livro do Êxodo, que Ele hoje abra o nosso entendimento, derrube as barreiras existentes no nosso coração e faça o nosso coração ser aquecido diante da Tua palavra, produzindo assim frutos de justiça para a Tua glória, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar a pessoa e a obra do Teu Filho, nós queremos viver toda a Tua vontade e para isso nós dependemos totalmente do Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem visto nesses últimos domingos o conflito entre Moisés e Arão, que falam em nome de Deus, e Faraó, que fala em seu próprio nome, opondo-se a Deus e a sua palavra. Eu não sei se você reparou, mas o ponto central desse conflito, de tudo que a gente tem dito aqui, não tem a ver apenas com Israel deixar o Egito. O ponto central é mais profundo e tem a ver com a seguinte pergunta: quem tem direito último sobre Israel? Quem determina o destino, a habitação, o culto desse povo? É Deus? É Faraó? E é claro que a questão aqui nunca foi, queridos, uma questão meramente política, mas sim teológica. Deus havia dito a Faraó: deixa o meu povo ir para que me adore.
E Faraó tem insistido na prática que ele mesmo é o Deus, o único Deus sobre esse povo. Que ele mesmo é quem determinará o que será desse povo. Que ele mesmo não se submeterá a outra vontade que não a sua própria vontade. E o resultado dessa resistência de Faraó à palavra de Deus, como a gente começou a ver domingo passado, são atos divinos de juízo sobre os egípcios, atos que nós costumamos chamar de as 10 pragas. Pois bem, no último domingo a gente viu as duas primeiras pragas, águas tornando-se sangue e rãs. E viu ainda que Faraó se endureceu e não obedeceu à vontade de Deus, uma vez que os magos fizeram ali, a partir das suas ciências ocultas, eles conseguiram imitar, em certo sentido, aquilo que Deus havia feito, fizeram ali alguns truques. E hoje a gente verá mais 4 pragas, tá? Piolhos, moscas, peste e úlceras. E a gente vai caminhar por cada uma delas, sim, a gente vai passar pelo texto, eu quero explicar algumas coisas, algumas nuances dessas pragas para vocês aqui nessa noite, mas o meu principal objetivo aqui é mostrar para você um quadro mais amplo. O que o conjunto desses atos, ou em outras palavras, o que o conjunto dessas 4 pragas de Deus sobre os egípcios nos revela sobre quem Deus é, sobre o mundo que Ele criou, sobre quem nós somos, o povo de Deus, e também sobre o seu juízo. É isso que a gente vai ver nessa noite. Em resumo, a gente vai aprender o seguinte: quando Deus fala, a única resposta correta é a obediência, porque Ele é o único Deus que cuida do seu povo, mas julga com justiça os que rejeitam a sua palavra. Esse é o resumo da nossa mensagem nessa noite. Eu queria caminhar com você pela primeira praga, esse pequeno trecho que a gente já leu, a praga dos piolhos. Eu queria destacar algumas coisas importantes aqui para a compreensão desse texto. A primeira coisa que eu queria que você reparasse é que nessa praga não há uma nova negociação com Faraó. Você se lembra, na praga anterior das rãs, Moisés e Arão chegam até Faraó e eles falam: olha, deixa o povo do Senhor ir, senão acontecerá isso. Dessa vez isso não acontece mais. Eles simplesmente chegam e Deus já executa o seu juízo. E, é claro, é uma pergunta importante: por que não há aviso prévio, por que não há negociação? Provavelmente porque na praga anterior, Faraó mentiu a respeito das suas intenções. Ele suplicou para que Moisés orasse a Deus para que retirasse as rãs da terra do Egito, prometendo libertar o povo. Moisés faz isso, Deus tira as rãs da terra do Egito e no final ele volta na sua palavra e não faz aquilo que ele prometeu fazer. Então agora Moisés já chega e já há execução dessa praga dos piolhos. Eu queria que você reparasse também que nos versículos 17 e 18, essa praga atinge tanto as pessoas quanto o gado, né? Então atinge de modo geral os egípcios. E algo muito interessante aqui acontece, você vai ver que em todas as pragas há uma espécie de mediação, tanto de Moisés quanto de Arão, e algumas coisas que eles precisam fazer para que a palavra de Deus, então, se realize, se concretize ali no contexto do Egito. Arão, obedecendo a ordem de Deus, está aí no versículo 16, ele bate com o seu bordão na terra, e o pó começa a se transformar em piolhos. Tá? É uma figura bastante impressionante, né? Se a gente pensasse que naquela época havia poucas ruas pavimentadas, né? Geralmente o chão, o lugar onde eles habitavam eram lugares que havia muita poeira, muito pó, era terra em si, de fato. E diz o texto que quando isso acontece, os magos de Faraó tentam mais uma vez imitar por intermédio das suas ciências ocultas, mas veja que agora eles já não conseguem mais reproduzir esse milagre. Eles percebem que havia chegado um limite para o poder deles. Não era possível reproduzir nesse nível o poder de Deus.
Tanto é que eles admitem, está aí no versículo 19, eles admitem a Faraó o seguinte: isto é o dedo de Deus. E veja que eles não estão falando a respeito dos deuses egípcios. Eles estão falando a respeito do Deus dos hebreus. Eles estão dando uma advertência a Faraó. É como se eles dissessem assim: Faraó, não dá mais. A gente conseguiu nos 2 primeiros momentos, mas agora isso é impossível. Isso só pode ser coisa do Deus dos egípcios. E olha que interessante, eles chamam a atenção de Faraó para aquilo que Deus estava fazendo, para aquilo que era inigualável, para aquilo que eles não conseguiam imitar, apesar de todos os conhecimentos que ele tinham, mas mesmo assim, ao invés de Faraó se arrepender, Faraó se endurece diante daquilo. Você reparou no versículo 19, o final do versículo 19 diz assim: porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu. Não ouviu quem nessas circunstâncias? Não ouviu os magos, como o Senhor tinha dito. Ou seja, nós temos aqui Faraó novamente endurecendo o seu próprio coração diante daquilo que Deus havia feito. Isso nos leva, queridos, à segunda praga, que está aí a partir do versículo 20 até o versículo 32, a praga das moscas. A gente não leu o texto ainda, a gente vai aproveitar então para ler o texto nesse momento. Acompanhe comigo a leitura dessa segunda parte, Deus enviando moscas. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas de seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair da terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios? Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Queridos, essa é a quarta praga aqui no texto, e ela diz a respeito a Deus enviando enxames de moscas sobre os egípcios. Algumas coisas que eu queria destacar aqui com vocês. Eu queria que você reparasse que nessa praga o aviso prévio volta à cena.
Se nos piolhos não houve aviso prévio, agora volta a cena um aviso prévio. Moisés vai conversar com Faraó e avisa, ele dá a oportunidade de Faraó fazer aquilo que era a vontade de Deus. Mas como Faraó se recusa mais uma vez a obedecer a palavra de Deus, o que acontece desta vez são enxames de moscas vindo sobre o Egito. E eu queria que você notasse também que essa praga agora não atinge mais o povo e o gado somente, como na questão dos piolhos, mas o próprio Faraó, os seus oficiais e todos os egípcios. Isso está aí no versículo 21 e no versículo 24. E algo interessante acontece aqui, queridos, porque sofrendo com essa praga, e eu acho que você consegue imaginar o desconforto, se você já teve a tristeza de ter em casa algumas moscas rondando a sua mesa, o seu alimento, você sabe o que acontece, pelo menos em uma escala menor. Faraó, com esse sofrimento, ele tenta negociar. E isso a gente leu aí do versículo 25 até o versículo 29. O relato é meio estranho, não é? Soa meio estranho, porque ele parece querer obedecer, mas ele quer obedecer não do jeito que Deus mandou. Ele quer obedecer do jeito dele. Eu vou obedecer, mas vou fazer da minha maneira. É por isso que ele diz: ofereçam os sacrifícios sem sair da terra, lá no versículo 25. Tá, vocês querem oferecer sacrifício? É festa, é adoração? Façam isso aqui mesmo. Só que não foi isso que Deus havia dito para o povo dele fazer. E é claro que Moisés, na mesma hora, responde Faraó dizendo: não, isso não vai acontecer. Deus mandou a gente sair da terra, caminho de 3 dias no deserto, e lá nós prestaremos uma festa ao Senhor. E aí ele tenta controlar de alguma forma novamente, quando ele diz assim: tá bom, vão, mas não vão tão longe assim. E novamente Moisés responde dizendo a Faraó aquilo que Deus havia dito. Pois bem, Moisés sai dali com a promessa de libertação. Novamente, Faraó diz que deixaria o povo ir, e por isso Moisés ora ao Senhor, suplicando para que ele retire o enxame de moscas sobre os egípcios, e é exatamente isso que acontece. Deus, em sua misericórdia, ouve a oração de Moisés e atende essa oração. Só que, no entanto, mais uma vez, agora aliviado do seu sofrimento, Faraó novamente endurece o seu coração e quebra a sua palavra, não deixando o povo ir. E é aí que entra em cena a 5ª praga, a praga da peste nos animais. Está aí do versículo 9, do capítulo 9, de 1 a 7, a gente ainda não leu, a gente vai ler o texto novamente. Novamente não, pela primeira vez. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Queridos, mais alguns pontos importantes aqui nesta 5ª praga, a praga das pestes nos animais. Tá? Repare que, novamente, há um aviso a Faraó. Aí está do versículo 1 até o versículo 5, quando Deus, por meio de Moisés, fala com Faraó, dizendo aquilo que aconteceria. Deus avisando Faraó, dando a ele a oportunidade dele se arrepender
e obedecer à voz do Senhor. E olha que interessante, ele diz assim: se ele não libertasse o povo até o outro dia, Deus enviaria peste terrível sobre o rebanho. Que rebanho é esse? Cavalos, jumentos, camelos, gado e ovelhas. Está aí no versículo 3. O interessante aqui, queridos, é a fidelidade pactual de Deus aparecendo de uma maneira muito explícita. A gente já sabe disso, Deus já prometeu agir com fidelidade em relação ao seu povo, mas isso fica bastante claro nesse trecho, quando Deus separa os rebanhos para que a peste atinja um rebanho e não outro. Eles estavam todos na mesma terra, no mesmo lugar. E você sabe, a peste aqui significava uma doença contagiosa, algo que ia passando de um animal para o outro. Só que o interessante aqui acontece, porque os animais que pertenciam aos egípcios morrem por causa dessa doença, mas os animais que pertenciam aos hebreus, que estão no mesmo lugar, nenhum deles sequer morre por causa dessa doença. Ou seja, Deus exerce o juízo sobre alguns na medida em que poupa outros, né? Só o Senhor pode fazer isso. E o texto enfatiza que não morre nenhum único animal dos hebreus, enquanto o rebanho dos egípcios é atingido por um juízo devastador. E, novamente, mais uma vez, parece um padrão, algo que é repetido aqui para a gente, no último versículo, no versículo 7, final diz assim: mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. E isso nos leva, queridos, à sexta praga, a praga de úlceras, que está aí do versículo 8 até o versículo 12 do capítulo 9, e o texto diz assim para a gente: então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegarão cinza de um forno eles pegaram cinza de um forno, e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlcera nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Algumas coisas importantes aqui nessa sexta praga. Reparem que está havendo uma progressividade no exercício do juízo de Deus. Primeiro, piolhos causam aflição tanto às pessoas quanto ao gado. Depois, no segundo momento, moscas que infestam o espaço habitado por Faraó, o próprio rei do Egito, os seus oficiais e todo o povo. Depois, em terceiro lugar, peste que atinge diretamente a economia do Egito, a mobilidade, a riqueza daquele povo. E agora, por fim, nesse momento, úlceras, um modo de juízo divino que atinge pessoas, inclusive os magos e os animais, promovendo sofrimento no próprio corpo. Eu queria que você reparasse que na terceira praga, os magos tentaram fazer igual, mas não conseguiram. Na quarta e na quinta, eles desapareceram. Agora, na sexta praga, eles se tornaram alvos daquilo que Deus havia enviado como juízo sobre o povo egípcio. E o texto termina, queridos, com uma formulação agora um pouquinho diferente. Se nas outras 3 vezes a palavra de Deus fala para a gente que Faraó endureceu o seu coração, agora o texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu. Antes Faraó havia endurecido o seu próprio coração, agora o Senhor endurece o coração de Faraó. Queridos, em resumo, essas 4 pragas, como eu disse a vocês, têm bastante coisas em comuns e algumas diferenças.
E eu queria caminhar agora com vocês, pensando em algumas aplicações que eu creio estarem aqui no texto, coisas que nós podemos aprender, extrair aqui da palavra de Deus para a nossa edificação. A primeira coisa que eu queria que você reparasse é o modo como todos esses blocos começam. Todos esses blocos começam com a expressão "o Senhor disse". Capítulo 8, versículo 16, o Senhor disse. Versículo 20, o Senhor disse. Capítulo 9, versículo 1, o Senhor disse. Depois, versículo 8, então, o Senhor disse. O que isso mostra para a gente, tá? Isso mostra que é justamente a palavra de Deus que governa todo o relato. Tudo começa com o Senhor falando, o Senhor dizendo. Então não pense aqui que o que chama mais a atenção sejam as coisas que aconteceram, piolhos, pragas e coisas do tipo. Não! O texto é claro ao mostrar para a gente que tem um soberano Senhor governando todas as coisas por meio da sua palavra. O que importa de fato é aquilo que Deus disse. E nesse sentido, as pragas não são eventos aleatórios, nem acidentes soltos na história, são atos do juízo do Deus que fala, e tudo acontece conforme a sua palavra. Mesmo que Deus possa empregar meios da sua criação para realizar a sua vontade, como de fato ele faz, usando animais, piolhos, moscas, peste e coisas do tipo, usando tudo que tem à sua disposição, tudo aquilo que ele criou, o fato é que o texto quer mostrar para a gente que por detrás de toda a realidade criada está a palavra soberana do Senhor governando toda a história. E isso é importante porque nos ensina que não há nada neste mundo que não seja governado pela palavra de Deus. Às vezes é estranho para a gente pensar em alguns sofrimentos, em algumas situações difíceis, em momentos em que nós experimentamos algum tipo de confusão e pensar que existe controle divino sobre aquela situação. E a Bíblia diz para a gente, sim, existe. Não há nada na sua vida, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum pecado, nenhuma tragédia, nenhuma tristeza, nenhuma confusão, nenhum conflito que tenha fugido, que esteja fora do alcance soberano daquele que fala e tudo acontece. Esse é o ponto importante. Até mesmo as nossas piores crises, e aquelas que são causadas pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, aquelas que são resultados imediatos da nossa própria desobediência, até isso está dentro do controle soberano daquele que fala e tudo acontece. Queridos, é só vocês repararem, o Egito era a maior nação do mundo naqueles dias. Faraó era o maior rei entre todos na terra naqueles dias, mas bastou Deus falar para que todo aquele império de poder se desmoronasse. Quando Deus fala, tudo acontece. O Deus que fala governa a nossa história, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. A segunda coisa que eu queria que você reparasse é que todas essas pragas, como eu disse a você no começo, têm um objetivo comum, que é libertar o povo da escravidão para a adoração. Não é por isso que Deus diz repetidamente, deixe o meu povo ir para que me adore. Ou seja, o propósito último daquilo que Deus fez não era apenas aliviar o sofrimento de Israel, mas trazer Israel para um relacionamento íntimo e de adoração com o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Sim, de fato, Deus estava libertando Israel do seu sofrimento, mas mais do que isso, Deus estava trazendo Israel para viver o propósito da sua existência. Deus não está apenas arrancando Israel do Egito, Ele está reivindicando aquilo que é propriedade dEle.
O povo de Deus é propriedade exclusiva dele. E isso é importante, queridos, porque nos ensina que a salvação nunca termina em nós mesmos. Eu não sei se você já pensou dessa maneira. Pronto, agora salvo, está tudo certo, eu vivo a minha vida. Agora eu faço algumas coisas mais ou menos corretas, dentro de alguns padrões religiosos, não cometo alguns pecados graves e está tudo bem. Só que o propósito último da salvação não é a salvação em si mesmo, mas é você desfrutar da presença do seu Senhor, enquanto você o adora e recebe dele tudo aquilo que você precisa. E muitos crentes confundem isso. Eu já ouvi várias vezes, vários crentes dizerem, o meu maior presente é a salvação. E, às vezes a minha vontade de dizer você está teologicamente errado. O seu maior presente não é a salvação. O seu maior presente é o Deus que te salvou. A salvação é só a maneira como Ele leva você até Ele, mas o que realmente importa é o nosso Deus, é a presença dEle, a adoração que nós devemos a Ele e tudo que nós recebemos dEle. E isso é muito importante, queridos, porque Deus não nos salva apenas para vivermos melhor, nem apenas para sofrermos menos. Deus nos salva para que vivamos para Ele em obediência, comunhão e adoração. E quando a gente entende isso, muda tudo. Porque você para de medir o amor de Deus por aquilo que você recebe de coisas boas nessa vida. Você para de medir o amor de Deus pelo tanto de sofrimento que você consegue evitar nessa vida, e você mede o amor de Deus por aquilo que Cristo fez por você. Por aquilo que Deus deu para você, o seu próprio Filho, na cruz, para que você pudesse se relacionar em intimidade, em comunhão com Ele. Para que você pudesse, no seu quarto, dobrar o seu joelho ao orar e dizer, Pai, e ter a plena convicção de que o Deus soberano, transcendente, Criador dos céus e da terra, está dizendo para você, sim, filho, pois não, filho, eu te escuto. Deus liberta para que nós o adoremos, para que nós tenhamos relacionamento, comunhão com Ele. Em outras palavras, queridos, o alvo da libertação é o culto, não é? Deixe o meu povo ir para que me preste uma festa. Deixe o meu povo ir para que me adore. Você tem ideia do que está acontecendo aqui nessa noite? Você sabe o que isso daqui significa? Significa o propósito da nossa existência sendo cumprido pelo Deus que nos chamou para adorá-lo. Todas as vezes que a igreja se reúne para prestar um culto ao Senhor, ela está experimentando do propósito da sua existência. Queridos, e eu fico me perguntando se muitas vezes a gente não se esqueceu disso. Se muitas vezes a gente não negligencia a importância desse momento, do que significa o povo de Deus em uma assembleia solene reunido para prestar adoração, porque Deus nos tirou do império das trevas, nos libertou do poder do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos colocou aqui para adorar o seu santo nome. Será que a gente entendeu isso? Ou será que a gente faz o que faz por costume? Uma outra coisa que a gente aprende aqui, isso é muito importante, tá? Veja que Deus requer obediência não negociada. Faraó experimenta aqui, queridos, um ciclo de que não deve fazer parte da vida do cristão. Repare, é muito simples, tá?
ele desobedece, experimenta sofrimento por causa da sua desobediência. Promete mudar, buscando alívio. Encontra esse alívio. E depois que o alívio vem, ele volta à desobediência. Isso muitas vezes não parece um padrão do coração natural do ser humano? Um coração que muitas vezes não tem se arrependido de verdade, mas tem tentado negociar obediência com Deus apenas para evitar sofrimento. Queridos, isso não é evangelho, isso é religiosidade. É isso que a religião faz. Você tenta entregar um pouco para conquistar um pouco. O evangelho exige tudo da gente, toda a nossa vida, todo o nosso ser voltado ao Senhor. Faraó não quer obedecer de fato, você viu isso, ficou claro, ele quer obedecer do jeito dele. Não, Senhor, eu vou entregar um pouquinho, mas até onde eu quero, nos limites dele, sob o controle dele, e isso nos ensina que Deus não aceita obediência pela metade, queridos. Deus não aceita negociar a sua vontade conosco. Nós não colocamos Deus contra a parede, o fazemos refém, tentando negociar os nossos desejos em relação àquilo que é a vontade dele. Muitas vezes nós queremos estabelecer os limites da nossa obediência a Deus, aquilo que nós vamos entregar. Assim como o Faraó, nós queremos estar no controle da nossa própria vida, porque nós não queremos um outro Senhor reinando sobre a nossa história. A grande verdade é que o nosso coração natural, os resquícios de autossuficiência que ainda existem em nós, brigam com Deus pelo trono da nossa vida. E muitas vezes a gente não quer obedecer. Mas Deus não negocia a sua glória. Quando Ele fala, não cabe a mim, não cabe a você ajustar a vontade dEle aos nossos interesses. A única resposta correta continua sendo obediência total e irrestrita. Por fim, queridos, eu queria mostrar mais uma coisa para vocês que a gente aprende no texto. O endurecimento de Faraó nos acende um alerta para o nosso próprio coração. Eu queria que vocês reparassem o seguinte: Faraó vê Deus agir, ele presencia o poder de Deus na sua própria frente. Ele ouve a palavra de Deus por intermédio de Moisés e Arão. Então ele vê o poder de Deus, ele vê o agir de Deus, ele escuta a palavra de Deus, ele sente, ele experimenta o peso do juízo de Deus, mas em vez de se arrepender, ele se endurece. Sabe o que isso mostra para a gente? Que evidência, por si só, não muda o coração do ser humano. O problema de Faraó não é falta de informação, ele ouve a palavra de Deus, não é falta de percepção, ele vê o agir de Deus, não é falta de experiência, porque ele mesmo experimenta o poder de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dos egípcios. Sabe qual que é o problema dele, queridos? O problema deles é rebelião. O problema dele é rebelião contra Deus. E por que eu acho que isso deve nos alertar? Porque todas as vezes que a palavra de Deus nos confronta, algo acontece. Ou nós nos quebrantamos, ou nós nos endurecemos ainda mais. Não existe uma outra alternativa. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, desmascarando o nosso pecado, mostrando a sujeira do nosso coração, mostrando toda a corrupção remanescente que há em nós, mostrando a hipocrisia do nosso coração tantas vezes em estar podre por dentro, mas se apresentar de uma maneira bela às outras pessoas, para que ninguém veja o quão ruim nós somos. Todas as vezes que nós somos confrontados, a gente tem duas opções: endurecer ou se render.
E o exemplo de Faraó nos mostra que persistir na resistência pode levar alguém a ser entregue à dureza que ele mesmo escolheu. É por isso que no último bloco, não é mais Faraó endurecendo o seu coração, é Deus exercendo o seu juízo e endurecendo o coração de Faraó como manifestação do seu juízo sobre aquele que não quer se arrepender. Queridos, isso é muito sério. E a Bíblia alerta a gente para isso em diversos momentos. A gente leu um texto aqui de Hebreus, na liturgia, que o autor lembra o tempo no deserto, quando o povo peregrinava pelo deserto, e ele fala assim: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Queridos, é tolice, é burrice endurecer o coração diante do amoroso Senhor que nos repreende para o nosso próprio bem. Se hoje Deus nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono de certos pecados, a uma vida voltada para Ele, a única resposta nossa tem que ser arrependimento, fé e obediência. Porque é isso que Ele espera de nós. E eu quero concluir com você da seguinte forma: esse texto nos alerta contra o endurecimento de coração. Isso é repetido 4 vezes nesses momentos. Mas a nossa esperança não está em sermos melhores do que Faraó. A verdade é que o coração do homem natural não é diferente do coração de Faraó, e muitas vezes nós também somos encontrados nessa mesma cegueira, nessa mesma tolice e nessa mesma rebeldia. E por mais que a gente tente mentir que isso não é verdade, a gente sabe que é. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Onde nós falhamos, onde nós desobedecemos, Ele obedeceu. Onde nós muitas vezes endurecemos o nosso coração, Ele se entregou em perfeita submissão à vontade do Pai, mesmo quando isso lhe custou a própria vida. E pensando nesse momento que nós teremos agora, da mesa do Senhor, é isso que nós celebramos na ceia. Não a nossa obediência perfeita, porque ela não existe, mas a graça perfeita do Salvador perfeito. E hoje Cristo nos recebe à sua mesa, não porque somos dignos, mas porque seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado por nós, e a única resposta nossa para participarmos dessa mesa é a resposta de arrependimento, fé e gratidão ao Senhor. Vamos fazer isso?